Então, hoje, a proposta é a gente abordar a introdução da síntese. A introdução, ela tem 4 capítulos e que constituem por si só um livro inteiro. Esses 4 capítulos foram traduzidos pela Casa e publicados na década de 1970 com o nome A Vida Toda é Yoga. É uma introdução que por si só vale o livro inteiro. Então eu trouxe aqui alguns resumos, alguns esquemas e alguns trechos dessa introdução. Óbvio que não dá para abordar tudo aqui, é muita coisa. Fica a sugestão para vocês lerem o livro, né? A gente vai disponibilizar alguma coisa no site, junto com o vídeo aqui que a gente está gravando, junto com essa apresentação, um link para quem quiser se aprofundar nessa parte. Seguindo assim o meu estilo, né, eu vou projetar um PowerPoint aqui. Então, eu preciso compartilhar a tela. Deixa eu ver. Cadê ele? Aqui. É o segundo encontro da síntese, né? As condições da síntese é o nome da introdução. Esse diagrama a gente já apresentou na introdução, no primeiro encontro. Eu chamo aqui de capítulo 0, porque apesar de ser uma introdução, eu considero um capítulo da síntese, de tão importante que ele é. Sri Aurobindo coloca, na proposta dele, que esse yoga integral ele prescinde de forma e exterioridade das disciplinas yógicas. O que quer dizer com isso? Ele foi buscar em cada estilo de yoga a essência do que estava sendo feito ali, o sentido, o princípio, qual é a linha, o que conduz isso, e propõe isso no yoga integral. Não propõe a forma exterior dos yogas. Utiliza princípio central comum a todas, que, no meu entendimento, é essa vontade inteligente, o que conduz todo e qualquer caminho de yoga. Essa vontade de seguir esse caminho, mas uma vontade inteligente, uma vontade iluminada, a buddhi, inspirada pelo psíquico. E aí, essa vontade inteligente, inspirada pelo psíquico, vai compor o método de cada um. Você vai buscar em cada estilo de yoga, ou yoga, os princípios de cada um deles e incluir em uma síntese. Também, essa proposta dele vai se apoiar em uma força dinâmica, que é o segredo dos métodos divergentes e consegue, é capaz de organizar essa seleção de todas as energias de cada um dos yogas. Em outros momentos, eu entendo que essa força dinâmica central é a Shakti, Shakti divina, a energia criativa do divino. E aí a gente volta para o processo central do yoga integral. Esse contato com o divino, que nós vamos falar hoje também aqui, esse contato consciente com essa força, com essa energia criativa do divino, que vai também nos conduzir nesse caminho. Nesse desenho aqui, nesse diagrama, Sri Aurobindo propõe que os métodos básicos, os caminhos básicos, são os caminhos do Gita, expostos na Gita, que é o yoga da ação, Karma Yoga, o yoga da devoção e o yoga do conhecimento. A gente já ouviu da Aryamani, né?
A gente está esperando ansioso a produção dos ensaios sobre a Gita. É um dos 3 livros básicos, né? O tripé de Sri Aurobindo: A Vida Divina, Ensaio sobre a Gita e a Síntese do Yoga. Eu coloco Savitri fora disso. É uma coisa que não tem paralelo, não tem comparação. É uma outra dimensão. Por isso que, na minha concepção, Savitri não entra nesse tripé. Está muito acima. Ele coloca também, na introdução, as metas do Tantra. Se você comparar o Yoga Integral, a proposta do Yoga Integral com a proposta original do Tantra, tem muito paralelo. O primeiro paralelo do Tantra é que você não tem uma técnica, um método, uma rotina de práticas fechada. Você tem um leque de opções, um leque de práticas, um leque de propostas, e você compõe a sua prática. Metas do Tantra. O Tantra, ele tinha como meta, além das metas do yoga, o deleite do espírito na matéria. Não separação dessa dualidade de vida espiritual e vida material. As duas coisas são uma coisa só. Mas ele não propõe os métodos do Tantra. Ele propõe os métodos do Vedanta, que são métodos psicológicos, espirituais, mentais, basicamente desse órgão tríplice de conhecimento, devoção e ação. Como a gente vai ver aqui na frente, ele demonstra uma admiração muito grande pelo princípio do Tantra original, mas aponta também as distorções que aconteceram no tempo, na evolução desse método, dessa síntese. Ele considera o Tantra uma primeira grande síntese, mas que se degradou por alguns caminhos muito estranhos. Aqui nas palavras dele agora, as bases da síntese. Pessoa que segue o caminho do yoga, veja, ele está falando isso na Índia, com conhecimento do Ocidente, no início do século passado. A pessoa que se dedicava ao yoga, ela tendia a se distanciar da vida comum, se retirar da vida, como é aquele ciclo indiano, né? A pessoa nasce, cresce, forma família, depois a família já se resolveu e ele se retira para uma vida espiritual. E quem renuncia antes, se retira da vida comum antes, na juventude, e perde o domínio sobre a vida. Vive essa vida espiritual e a vida material fica meio que de lado. E tende a alcançar, adquirir riqueza de espírito, mas empobrece suas atividades humanas, sociais, materiais. Ganha uma liberdade interior, mas ao preço de uma morte exterior na vida material. Se ele ganha Deus, ele perde a vida. Essa é uma colocação dele na introdução da síntese. E na visão dele, nenhuma síntese pode ser satisfatória se não reúne essas duas coisas: a vida espiritual e a vida material, Deus e natureza. Isso é um princípio tântrico. Uma vida humana no mundo, liberta e aperfeiçoada. Aí está uma palavra-chave também. Não só liberta, mas aperfeiçoada. Mas não há esse radicalismo também, essa visão extrema. Quer dizer, você evitar a vida, sair da vida, pode acontecer, pode ser válido, pode ser uma necessidade de alguns. Uma necessidade temporária, você se retira da vida por um tempo, menor ou maior, para se concentrar em algum trabalho, em alguma coisa, e depois volta para a vida. Isso é experiência comum em várias áreas da vida, né? Em várias situações da vida. Em alguns períodos a gente se retira para se concentrar em alguma coisa e depois volta. Ou sob certas condições, você precisa se retirar. Ou até mesmo
esforço extremo para algum indivíduo ou alguns indivíduos, com o objetivo, claro, de preparar alguma coisa maior para a espécie. Quer dizer, a pessoa que se retira da vida se dedica a uma vida interior, uma vida espiritualizada. Se é isso para ela, então é isso que ela tem que fazer. Quer dizer, não existe, assim, uma proposta absoluta geral. Cada um é cada um. Então, para algumas pessoas, pode ser que isso seja coisa mesmo. Você sair da vida, viver retirado num ashram, numa caverna, num sítio, e viver essa vida mais concentrada, mais voltada para esse desenvolvimento espiritual. Eu não sei se eu li isso no Aurobindo, mas tem alguns mestres que dizem que essa situação, essa energia que é criada por uma pessoa que se retira e intensifica algum aspecto, isso como que se propaga para a humanidade toda. É como uma vibração nova, uma energia nova que está aí. Quem for sensível, quem for aberto a isso, pode receber isso como uma ajuda. E aí está o próprio Sri Aurobindo, como a gente já falou, né? Os 24 últimos anos da vida dele, ele se retirou, tinha contato com a mãe, com alguns discípulos mais próximos, para quê? Para tentar ou se dedicar a esse avanço de desenvolvimento de consciência dele. Quer dizer, a primeira exceção clara nessa proposta de você não se retirar da vida foi ele. Depois de muito atuar, ele se retirou para desenvolver essa possibilidade maior para a espécie. Então, isso não tem uma coisa única para todo mundo. Cada um é cada um. A proposta geral é você viver a vida material na natureza de uma forma aperfeiçoada e com liberdade em relação a ela, não apego. E aí ele justifica. Quer dizer, a vida mental, a vida que a gente vive, não anula a vida corpórea. Apesar de que eu já vi gente dizer que quando morrer só vai o espírito, não vai o corpo, então não vai cuidar do corpo aqui, vai cuidar só do espírito. Isso é um contrassenso do ponto de vista da yoga, né? A gente vive num corpo, então você tem que trabalhar o seu corpo, você tem que deixar assim com saúde, com força para sustentar o espírito. Então, como ele diz, assim como a vida mental não anula a vida no corpo, trabalha para sua elevação e utilização melhor, quer dizer, idealmente é isso, né? A vida espiritual não deveria anular as atividades intelectuais, emocionais, estéticas e vitais. Quer dizer, você viver uma vida espiritual não exige que você se anule nos outros planos. Muito pelo contrário, na proposta do yoga integral, isso é colocado como uma necessidade de aperfeiçoamento, ampliação, fortalecimento de todos esses aspectos. E essa vida espiritual também, voltando-se para a vida material, pode usar essa vida material como meio para o próprio autodesenvolvimento e maior plenitude, abraçando tudo, abraçando a vida. Isso é um conceito também comum no tantrismo. Eu falo comum no tantrismo porque, do pouco que eu conheço do tantrismo, dá para a gente concluir que não existe um tantra. Tem autores que questionam até essa própria palavra tantra, né? São escolas tântricas, são muitas escolas. É como se cada mestre tivesse desenvolvido a sua escola, e com muitas diferenças. Mas, na sua origem, esse abraçar da vida é a base lá do Tantra original. Depois também, coloca, você pode buscar nas aparências das coisas, e aí um termo forte, né? Sejam quais forem essas aparências, a visão desse mesmo divino, esse mesmo Senhor, essa mesma eterna verdade, beleza, amor e deleite comum a tudo e a todos. Ele cita aqui essa fórmula vedântica do si em todas as coisas. Quer dizer, aquele si, aquela
aquele princípio divino que é igual em todos, é igual em todo e cada um, todos e cada um seres vivos, e todas as coisas que existem, existindo nesse si, e como evoluções desse si. Seria a chave para a compreensão desse yoga mais integral. Essa percepção não é a gente sempre insiste, né? Não é a compreensão intelectual disso. Apesar de que a compreensão intelectual é um passo, mas é você vivenciar isso, você realmente sentir isso. E até lá tem um caminho. Você viver isso como uma realidade mesmo, não como um conhecimento mental intelectual. Depois, quer dizer, esse contato dessa consciência humana aqui, onde a gente está, nesse nível de consciência nosso, individual, com a consciência divina, é a própria essência do yoga. É o que ele coloca no processo central. Essa busca, essa aspiração para essa descida da Shakti divina em nós e unificar essa consciência humana com a consciência divina. Ele volta daqui a pouco. Daí ele vai abordar um pouco na introdução da síntese essa questão do tantrismo. Ele reconhece na Índia esse sistema iógico notável, sintético na sua natureza, e é que parte desse princípio central que existe na natureza, que é uma força dinâmica da natureza, Shakti divina. Essa energia criativa do divino, que tem uma qualidade feminina, que criou o mundo e está aí atuando para a manutenção desse mundo. Ele analisa um pouco mais isso na introdução. Eu não trouxe aqui, recomendo quem se interessar dar uma lida, porque é muito interessante. O Khyentse Aurobindo é interessante, né? Mas não tinha condição de trazer tudo para cá. Aí ele analisa o problema do tantrismo. Quer dizer, ele caiu, isso no início do século XX, caiu em descrédito devido ao desenvolvimento do caminho da mão esquerda. Como eu coloquei, o Tantra não é uma coisa única. É uma pulverização de escolas tântricas, cada um com seus métodos, mas são classificados assim de uma maneira mais ampla em caminho da mão esquerda e caminho da mão direita. O caminho da mão esquerda usa práticas de união sexual e o caminho da mão direita não. Esse tantrismo da mão esquerda, genericamente falando, porque são muitas escolas, não satisfeito em superar essa dualidade de virtude e pecado e substituí-los por retidão espontânea de ação, parece ter criado um método de autoindulgência, um método de imoralidade social desenfreada. Quer dizer, algumas linhas, né, escolas de yoga daquela época, os autores hoje, autores sérios, né, autores responsáveis, não texto de Facebook ou texto de internet, colocam como uma migração para um hedonismo sem limites, a busca do prazer pelo prazer. Mas, na sua origem, o Tantra era um sistema grande e poderoso, com ideias que eram, segundo ele, parcialmente, pelo menos, verdadeiras. Isso é o que ele abraça no Yoga Integral, que ele busca nas origens do Tantra. É assim, até onde eu conheço, existem assim colocações que o Tantra, ou Yoga, ele vem dos tempos pré-arianos na Índia. Mas isso é muito discutido pelos especialistas. Tem muitos autores que não aceitam isso, não concordam com isso. Mas o que é certo, o que é comprovado, é que esses textos tântricos surgiram por volta do século V da Era Corrente e tiveram desenvolvimento até o século XII. Então, isso é reconhecido, isso é aceito pelos especialistas nessa questão.
E do século XII para cá, do século V, né, quinto século, sexto século para cá, também houve essa pulverização, essa diversificação, onde cada escola parecia adotar técnicas e métodos diferentes. O que o Sri Aurobindo vai buscar é nessa ideia fundamental, original do Tantra, que é esse abraçar da vida e utilizar a própria vida como trabalho, como uma reação ao sannyasi, ao retirar-se da vida e viver uma vida unicamente espiritual. E ele continua. No Tantra, é a alma natureza, a energia, a Shakti divina, a vontade executiva do divino, que é o poder que conduz o universo. É uma visão, assim, muito particular dele não, do Tantra, né? Que não é original dele, de que não é um Deus masculino que conduz o mundo, mas um Deus feminino, impelido pela vontade, pela energia, não sei, pela vibração desse princípio masculino. E aí a gente tem um paralelo muito interessante no Asha, né? Onde Sri Aurobindo era o dínamo, a força motor, mas quem fazia tudo era a mãe, principalmente depois que ele se retirou. O poder executivo no Asha era a mãe, mas a energia que movia tudo, eu acredito que era dele. Ele continua. O yogi tântrico, em vez de se afastar da natureza e suas dificuldades, esse afastar-se da natureza pelo sannyasi é porque é difícil você viver uma vida espiritual no mundo abraçando tudo do mundo. Então, um jeito fácil de você resolver isso é você se retirar. Fácil em termos, né? Menos difícil. O yogi tântrico desafiava essas dificuldades na natureza e buscava apropriar-se dela e conquistar tudo, viver no mundo. Aí ele fala de novo, né? Como é tendência geral da Prakriti, esse yoga tântrico se perdeu. Tornou-se um aglomerado de fórmulas e de mecanismo oculto. Quer dizer, o tantrismo nos livros, ele é muito baseado em rituais, né? São muitos rituais, com mantras, com sacrifícios e não sei o quê. Isso perdeu o sentido e se tornou só uma fórmulas vazias. Agora, ele ainda alerta, se isso for bem usado, é muito poderoso, mas decaiu da sua intenção original, clareza e intenção original. E ele busca no tantrismo essa concepção central, a veneração da energia, a Shakti divina, que é a única força efetiva para toda a realização. Quer dizer, esse contato com essa Shakti divina, essa abertura para a energia do divino, a Shakti, é fundamental para o desenvolvimento do yoga integral. Daí, aquele esqueminha de novo, para a gente lembrar. O yoga integral, ele parte das metas do Tantra, deleite do espírito na matéria, uma das metas é essa, né? Mas usa os métodos do Vedanta, que não são métodos do Tantra, métodos materiais. O Tantra, no geral, usa muitos rituais, como a gente falou, muitos mantras, práticas como o Hatha Yoga, dizem que surgiu do Tantra, Kundalini Yoga também surgiu no Tantra, Cântico de Mantas é anterior ao Tantra, mas foi abraçado pelo Tantra, quer dizer, o Tantra abraçava todas as práticas, mas deixava a critério de cada mestre, pelo menos, a utilização delas. Não era um sistema fechado, no sentido de que você tem uma prática de manhã, uma tarde, uma noite, você tem que fazer isso, aquilo. O discípulo, ele escolhia o que tinha que fazer, ou pelo menos as escolas, os mestres, as muitas escolas tântricas que definiam as práticas. Aqui no Yoga Integral, como a gente vai ver,
é cada um que escolhe as suas práticas. Tem as linhas gerais de trabalho. Ele propõe como base o Yoga da Gita, Karma Bhakti Dhyana. Mas como a gente vai ver mais para frente, você não precisa praticar os 3 ao mesmo tempo. Você pode começar por aquele que você se identifica mais, mas não deixar de olhar para os outros. E na medida que você avança em um, vai incluindo, ou os outros vão aparecendo e vão sendo incluídos numa, como ele fala, numa chave, numa proposta de trabalho mais completa. Ele inclui também os resultados do Hatha Yoga. Ele não propõe em nenhum momento que você pratique Hatha Yoga. Mas os resultados do Hatha Yoga, esse domínio do corpo, das energias do corpo, fazem parte da proposta do Yoga Integral. E os resultados do Raja Yoga também. Essa meditação, esse contato, esse desenvolvimento mental, espiritual, vamos dizer assim, do Raja Yoga, são incluídos no Yoga Integral. Agora, a questão é que ele não propõe práticas específicas desse yoga, mas os princípios envolvidos aqui. E daí, cada um escolhe as práticas que se identifica mais. Então, se você se identifica com a prática de Hatha Yoga, vai praticar Hatha Yoga. Mas o princípio da Hatha Yoga, que é o aperfeiçoamento do corpo, você pode alcançar buscando em outras práticas, não necessariamente no Hatha Yoga. Raja Yoga, meditação, mesma coisa. Esse Yoga Tríplice, quem conhece a síntese do Yoga, a parte 1, 2, 3 e 4, são quase 600 páginas da síntese do Yoga, 500, 600 páginas, são dedicadas a analisar em profundidade esses 3 yogas, Karma, Bhakti e Dhyana. Na parte 4, que ele vai trazer as ideias do Yoga Integral. Por isso é básico, fundamental esses 3 yogas. Mas ele não exclui Hatha Yoga nem Raja Yoga. E todos os outros que o discípulo se sentir inclinado ou atraído por elas. Daí, qual é a meta do Yoga Integral? É só trazer a perfeição divina para uma vida humana. Elevar o todo da existência, toda a existência, uma transformação de todo o nosso ser físico, mental, físico, vital, mental, espiritual, em termos de uma existência divina na Terra, na matéria. Não uma fuga da matéria para uma existência divina num outro plano, mas trazer essa existência divina, essa consciência divina para a matéria. E aí, qual é o método? Primeiro, colocar todo o nosso ser consciente em relação e contato com o divino. Só isso. Buscar esse contato com esse outro plano e entrar em relação com ele. Aqui tem uma palavra que a gente já discutiu na casa, já discutiu no bom sentido, chamar o divino para dentro de nós. O termo em inglês é call in. Call, C-A-L-L, in. Call, chamar o divino. Algumas pessoas preferem aspirar pelo divino, que é mais suave, mas o termo que ele usa na síntese é call in, chamar o divino para dentro de nós, para transformar o nosso ser nele. De modo que, num certo sentido, o próprio divino, aquela pessoa real em nós, torna-se tanto o sadhaka da sadhana, desculpe a pronúncia, não sei falar sânscrito, quanto o mestre do yoga. Quer dizer, esse contato com uma outra consciência mais elevada que está em nós mesmos e, a partir daí, fazer esse trabalho. Essa progressiva entrega do ego, onde a gente vive, para esse além-ego. Alguma coisa que está além do ego. Esse é o método. Daí o processo central do Yoga Integral, que a gente falou no último encontro, né? Uma concentração
no coração, atrás do centro do coração, não é o centro emocional, alguma coisa que está atrás do centro emocional, onde fica o psíquico, ser psíquico, e uma abertura para cima, para receber essa energia divina, Shakti divina, com todos os seus aspectos, para transformar esse ser exterior que a gente se identifica com o ego. Então, uma progressiva entrega desse ego onde a gente vive para esse princípio além ego. Os estágios. Quais são os estágios dessa sadhana? Primeiro, essa tentativa do ego onde a gente vive em entrar em contato com esse princípio mais elevado que a gente chama de divino, essa consciência mais alta. Segundo, essa ampla, plena e laboriosa preparação de toda a natureza inferior, não fica nada deixado de fora. Pela ação dessa energia divina e para receber e se tornar uma natureza mais elevada, natureza física, material. E terceira, eventual transformação. Ele fala em algum momento que essa real transformação é uma graça, não significa que você trabalhando 24 horas por dia em Hatha Yoga você vai conseguir alcançar essa transformação de consciência. Isso é uma graça, você tem que se abrir a isso e trabalhar toda esse instrumental psicofísico. Porque não adianta você se abrir se o resto está fechado. Essa graça não desce. Ou se desce, encontra um vital que está à frente e não permite que isso tome conta. Isso que ele vai tratar nos capítulos da síntese do yoga. Todo esse trabalho preparatório, nos capítulos da parte 4 da síntese. Todo esse trabalho preparatório para que essa energia, consciência divina possa descer, possa entrar e permear todo esse organismo psicofísico. Daí ele coloca esses 3 aspectos da ação desse mais elevado, mais alto em nós. Primeiro, essa ação não age de acordo com um sistema fixo e de sucessão fixo. Quer dizer, nesse sentido, cada pessoa neste caminho tem seu próprio método de yoga. Não existe uma única escada, um único caminho. Cada pessoa tem o seu desenvolvimento. Mas tem as linhas gerais de trabalho. O que é que você deve trabalhar, o que é que você deve dar atenção, como é que você deve dar atenção. Mas não existe uma escadinha assim. Você tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Existe um conjunto de coisas que cada um trabalha na medida das suas características, das suas possibilidades. Segundo, aceita essa nossa natureza da maneira como ela foi organizada por nossa evolução até aqui. Então, não existe nenhuma condição, nenhum critério para você começar esse trabalho. Do jeito que você é hoje, seja lá como for, isso é aceito. Agora, sem rejeitar nada de essencial. Quer dizer, o que é essencial não é rejeitado, mas tem coisas que devem ser rejeitadas. Mas no sentido de que, à medida que você avança no caminho, isso vai caindo, vai caindo. Não existe uma questão de repressão, existe uma questão de conscientização e essas coisas como que se dissolvem, vão ficando no caminho. E aí? Sofre uma transformação divina. Compele, impele e sofre uma transformação divina. E usa todos os meios da vida cotidiana como um modo de trabalhar no yoga integral. Quer dizer, o yoga integral é um yoga dentro da vida, na vida e para a vida. Não é um yoga de sannyasi. Mas, como a gente viu lá atrás, para algumas pessoas pode até ser. Não é uma regra assim inflexível. Para algumas pessoas, o retirar-se da vida, intensificar-se em algum aspecto,
pode ser a questão para essa pessoa. Não é uma regra inflexível. Mas, como regra geral, usa toda a vida. Você não se retira da vida. Você vive de uma forma diferente. E aí, aquela frase muito conhecida de Sri Aurobindo: a vida toda é um yoga da natureza, buscando manifestar Deus em si próprio. Aqui tem uma observação. Sri Aurobindo usa muito pouco a palavra Deus. Normalmente ele usa a palavra divino, porque Deus é um termo que está um pouco contaminado pelas religiões. E divino é uma coisa mais abrangente, menos contaminada, vamos dizer assim. Nessa frase, ele usa a palavra Deus. Então, a vida toda é um yoga da natureza, buscando manifestar Deus em si própria. E o yoga, ou a yoga, ou o yoga, nada mais é que uma tentativa de acelerar essa evolução, acelerar esse processo. É uma reunião e uma concentração desses movimentos dispersos e pobremente combinados da evolução mais baixa para que você consiga alcançar o objetivo de uma forma mais rápida. Então, nesse sentido, toda a natureza está num processo de yoga, num processo de evolução, com as suas idas e vindas, os seus recuos, né? Seus avanços, seus recuos, mas sempre numa visão mais global em direção a isso. Agora, ele inclui também, nessa perfeição integral, a vida material, nossa base. Esse não retirar-se da vida material, mas aperfeiçoar essa vida material. E também a vida mental. Sua mente, seu intelecto, também um aperfeiçoamento do seu intelecto, que é um instrumento intermediário. Então, não é só um caminho de perfeição espiritual, um retirar-se da vida e buscar uma perfeição espiritual. Embora para alguns poucos a questão seja exatamente essa. Essa pessoa que foi chamada a isso vai se retirar e buscar uma aceleração, uma intensificação desse trabalho para conseguir chegar em alturas maiores, vamos dizer assim, deixando de lado alguma coisa da vida. Porque abraçar tudo na vida é impraticável, né? A gente sempre, todos nós, fazemos alguma seleção de algumas coisas da vida. Não é possível você abraçar tudo de tudo que a vida oferece. Não tem tempo para isso. Mas ele coloca que essa perfeição integral também não deve esquecer da vida material, deve incluir a perfeição na matéria e na vida mental também. Daí, algumas colocações, né? Essa síntese proposta por ele, síntese dos yogas, ela não pode ser alcançada, atingida por uma combinação em massa ou prática sucessiva. Quer dizer, yoga integral não significa praticar Hatha Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga, o que mais? Todos os yogas junto. Não significa isso. Porque essa combinação discriminada não seria uma síntese, mas seria uma confusão. O que ele propõe, então, como yoga integral? É negar as formas e exterioridades das disciplinas yógicas. Você não precisa, necessariamente, fazer as práticas dessas diversas linhas do yoga, todas elas ao mesmo tempo e juntas, porque isso, na verdade, é impraticável. Mas buscar o princípio central que é comum a todas elas. O que gerou isso? Qual é a ideia central que tem em todas? E aí, esse princípio central vai incluir e utilizar no lugar e proporção corretos os princípios particulares de cada uma dessas linhas. Isso de uma forma individual, como ele fala em alguns outros lugares. Quer dizer, cada um tem o seu próprio caminho de yoga. É individualizado. Você vai buscar o princípio central de todas as linhas de yoga e aplicar isso na vida, na sua vida. Então, nesse sentido, cada um nesse caminho de yoga integral tem o seu próprio método de yoga integral, individual.
Você tem as linhas gerais de trabalho, mas tem a sua prática, vamos dizer assim, individual. Então, inclui e utiliza, no lugar e proporção corretos, os princípios particulares das linhas de yoga. E apoia-se em alguma força central, que é o segredo comum dos métodos divergentes de todos esses caminhos. Todos esses caminhos se apoiam em alguma coisa, e aí desenvolvem práticas diferentes. E também organizar uma seleção e combinação naturais de suas variadas energias e diferentes utilidades. Quer dizer, nesse sentido, cada um no yoga integral tem o seu próprio método particular de yoga, suas práticas particulares. Não existe digamos, uma recomendação única de prática. Você tem aí um leque de práticas e você tem a responsabilidade, a liberdade de escolher aquilo que vai funcionar para você, o que você é atraído, sem deixar de lado a visão do todo. E essa, na minha percepção, é uma das maiores dificuldades do yoga integral. Porque você não tem uma receita de bolo. Você faça isso, 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 isso e acabou. Em 10 anos você é um Siddha. Não existe isso. Existe todo um princípio da coisa e você tem a responsabilidade de escolher o que você vai fazer, o que você não vai fazer e correr o risco de não acontecer nada. Agora, por que um yoga integral? Por que uma síntese do yoga? Ele coloca, se a meta é apenas escapar do mundo para um divino, quer dizer, como é em muitas linhas, né? Você não reencarnar mais, você alcançar essa consciência divina, sair do mundo e viver na montanha, em êxtase. Então, essa questão é encontrar o caminho mais curto. Se a sua meta é só entrar em contato com o divino. Agora, a meta do yoga integral é levar o todo da existência. Todo da existência não é só você, é o mundo. É você conseguir atingir outros estados mais elevados de consciência, mas trazer isso para o mundo, para transformar o mundo. Porque a ideia é que o mundo todo, a humanidade toda está nesse processo de evolução. E a responsabilidade que cada um de nós tem de atuar nesse mundo e auxiliar essa transformação. Então, se a meta é elevar o todo da existência, uma transformação integral de nosso ser, ou nosso ser integral, em termos de uma existência divina na matéria, então essa síntese de todos os yogas ela é necessária. Daí uma diferença, né? Uma diferença fundamental do yoga integral para os outros yogas, que na maioria das vezes a única questão é você entrar em samadhi e deixar o mundo como está, porque é difícil transformar o mundo. Então você sai do mundo, você alcança uma consciência divina e o mundo fica para lá. Fica do jeito que está. No yoga integral, a proposta é você se transformar no mundo e atuar como um centro de transformação do mundo também. Humildemente, né, na medida das suas possibilidades, de uma forma maior, menor, mais intensa, menos intensa, mas atuar no mundo, não sair do mundo. Qual é o método que ele propõe? Em primeiro lugar, é a gente entrar em contato direto, todo ser consciente, em relação e contato com essa energia, essa consciência divina. Só isso. Quer dizer, você entrar em contato consciente com esses princípios que ele chama de divinos, mais elevados. E chamá-lo para dentro de nós. Esse é um termo que a gente discutiu um pouco na casa também, esse chamar o divino para dentro de nós. O termo que ele usa em inglês é call in. Call in. Algumas pessoas preferem o termo aspirar para que o divino desça, que é mais suave. Mas o termo em inglês é call in. Então, eu traduzi literalmente, né? Aspirar para a descida desse divino ou chamar a descida desse divino para que ele se incorpore
e transforme todo o ser físico, material, psicológico, espiritual no próprio divino. De modo que, num certo sentido, o próprio divino, que é a pessoa real em nós, porque todos temos esse princípio, essa origem, esse centro divino. Então, a pessoa real que nós somos torna-se tanto o mestre do yoga quanto o sadhaka da sadhana, desculpe a pronúncia. Sadhaka, né? Não sei, sadhana. Quanto o mestre do yoga. Então, não é pouca coisa, não é? Pelo qual essa personalidade mais baixa é usada como um centro de uma transfiguração divina e, ao mesmo tempo, um instrumento da própria perfeição. Quer dizer, a proposta do yoga integral é só você se tornar alcançar essa consciência divina e se tornar um centro aqui de manifestação disso. E não só, aqui acho que eu não copiei, não só você buscar essa transformação em você, mas você atuar no mundo para a transformação do mundo, na medida das suas possibilidades sempre, é claro. Cada um tem o seu papel aqui. Daí, ele continua. Essa ação mais alta, quer dizer, não age de acordo com um sistema e sucessão fixos, como nos métodos do yoga, onde você tem um caminho, você tem os passos, você tem a evolução, que é colocada como única para todos que seguem aquele caminho. Na visão dele, do yoga integral, essa ação é uma atuação livre, dispersa, mas gradualmente intensiva, que é determinada pelo temperamento do indivíduo. Quer dizer, cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem um modo de ser, uma atração por coisas. Então, esse yoga integral, ele é como se fosse individualizado. Cada um tem seu próprio método de yoga. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, nesse sentido, cada pessoa que segue o caminho do yoga integral, no final das contas, tem o seu próprio método de yoga, a sua própria seleção de práticas, de abordagens, etc. Mas existem certas linhas gerais de trabalho. E é isso que ele vai colocar agora. Nós estamos na introdução da síntese, tá? É isso que ele vai colocar na parte 4 da síntese. Essas linhas gerais de trabalho que são comuns a todos. Que nós vamos abordar nos próximos encontros. Então, essas linhas gerais, na verdade, não vai proporcionar alguma coisa onde você vai criar umas rotinas de trabalho, como nos yogas em geral. Mas uma busca quase como assim individualizada de um método científico de yoga, e um yoga que é uma síntese de todos os yogas. Nesse sentido, cada um de nós tem o seu próprio e único caminho de yoga. O que serve para mim pode não servir para você, e o que serve para você pode não servir para mim. Mas as linhas gerais, elas são comuns. E é isso que ele vai colocar, que a gente vai ver a partir dos próximos encontros, né? Quais são as linhas gerais de trabalho? O que você não deve deixar de dar atenção? Agora, como isso vai acontecer em cada um, é questão e responsabilidade de cada um. Onde cada um vai chegar com isso, também depende de cada um. Daí, ele continua, né? O yoga integral, a parte 4 da síntese, ele chama de Purna Yoga, o yoga da autoperfeição, ou da perfeição do si. Essa perfeição que ele busca inclui também perfeição da mente e do corpo. De modo que os resultados mais altos, elevados do Raja Yoga e do Hatha Yoga devem estar contidos nessa fórmula de síntese mais ampla que ele propõe. Veja, ele não propõe que você pratique Hatha Yoga.
Ele não propõe que você pratique Raja Yoga, mas ele propõe que você alcance os resultados que o Hatha Yoga e o Raja Yoga proporcionam. Então, ele não exclui a prática do Hatha Yoga e do Raja Yoga. Ele deixa isso a critério de cada um. E aí, além disso, além da vida espiritual, nós devemos incluir os modos aperfeiçoados da vida material, nossa base, a vida mental, nosso instrumento intermediário. Quer dizer, não é só uma perfeição espiritual que ele propõe. Não é só esse samadhi, essa união com esses princípios mais altos, mas também um aperfeiçoamento da vida material aqui e nossa vida mental também. Por isso, yoga integral, que não deixa nada de fora. Não é só no sentido de um yoga que integra todas as linhas de yoga, mas integra também nossa vida material e nossa vida mental, nossa vida cultural, não deixa nada de fora. É uma observação, Sri Aurobindo foi educado na Inglaterra e ele soube enxergar e valorizar os valores ocidentais também. Ele não é assim um yoga para sair da vida, mas é um yoga para integrar a vida e elevar a vida. Agora, sadhana no yoga integral. Como é o trabalho no yoga integral? Todo o trabalho que ele propõe, toda essa parte 4 da síntese, que a gente vai começar a ver a partir do próximo mês, é só uma preparação do seu organismo psicofísico para que o divino, mais facilmente, sem nenhum impedimento, possa se manifestar progressivamente no indivíduo. É só como se você estivesse limpando os caminhos para que isso possa se apoderar de você. E na medida que isso for ocorrendo, encontre um instrumento cada vez mais pronto, mais preparado, mais purificado, mais ampliado, mais elevado, mais apropriado para os trabalhos dessa consciência, dessa energia divina. Ele não garante que isso vai acontecer. Isso é uma graça do divino, essa descida cada vez mais intensa dessa consciência mais elevada. Tudo que você pode fazer é preparar o seu organismo psicofísico, seu instrumento psicofísico. Daí, uma outra coisa difícil no yoga integral, que essa sadhana, essas práticas, elas devem ser criadas e adaptadas por cada um de nós, por cada cacofonia que eu aprendi que não é feio. Deve ser criada e adaptada pelo próprio indivíduo, segundo as linhas gerais do método indicado, que é agora o que a gente vai ver a partir do próximo mês, né? Quais são as linhas de trabalho do yoga integral? O que ele propõe como um trabalho preparatório para que essa energia consiga, quando descer, encontrar um organismo psicofísico preparado e pronto para a manifestação disso. Essas linhas gerais devem ser adaptadas segundo necessidades e inclinações pessoais de cada um de nós. Nesse sentido, cada praticante de yoga integral tem o seu próprio método de yoga integral. Não é uma coisa uniformizada proposta para todo mundo. Você tem as linhas gerais de trabalho e cada um vai adaptar isso ao seu próprio temperamento, suas próprias possibilidades, suas próprias necessidades. Então, não é uma coisa assim massificada, fechada. Ponto-chave disso tudo, desse trabalho, sadhana, é a consciência com que você faz o seu trabalho, não o trabalho em si. Daí você pode pegar qualquer coisa, cortar a grama, podar as árvores, sei lá, e caminhar. Tudo isso pode ser transformado num trabalho de yoga integral. Não é o trabalho em si, mas a consciência com que você faz esse trabalho. E aí, como proposta básica, ele propõe os 3 métodos básicos: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga.
mas não exclui nada, absolutamente nada, ao qual o aspirante se sinta inclinado. Então, não é um yoga fechado. Se você se identifica com Hatha Yoga, vai fazer Hatha Yoga. Se você se identifica com Kung Fu, vai lutar Kung Fu. Quer dizer, em termos de trabalho de corpo, eu quero dizer, né? O trabalho de corpo, ele não é fechado em Hatha Yoga. Claro que Hatha Yoga é especializado, assim, o que ele alerta é o perigo de você trabalhar com o despertar da Kundalini sem uma orientação direta e pessoal de alguém que conheça o assunto. Ele fala que existem muitos perigos. Então, o trabalho, como a gente diz, ele não é de baixo para cima, não é despertar a Kundalini que sobe pela coluna, mas esse receber dessa energia divina que vem de cima e desce até o chakra base. Que a gente falou da outra vez, ele não diz que isso não tem perigos. Continua tendo perigos, mas é menos perigoso. Porque se os seus centros superiores já estão limpos e purificados, é mais fácil essa energia chegar aos centros mais baixos sem grandes perigos, mas não é isento de perigos. E aí é só a gente olhar para o mundão aí que a gente vê muito disso acontecendo, né? Pessoas que são mestres e que de repente são denunciadas aí por desvios, vamos dizer assim, né? Os chakras mais baixos. Bom, agora, para terminar, processo central do yoga integral. O que é central no yoga integral? É o que a gente falou lá no primeiro encontro. Conexão entre o ser psíquico e a consciência mais alta é o principal meio desse siddhi, desse poder. Concentração no coração, na verdade, não é no chakra do coração, ele coloca em outros lugares que é atrás do coração. O ser psíquico, ele fica assim, psicologicamente falando, em algum centro atrás do centro do coração e na cabeça e posteriormente acima da cabeça. E com isso, uma aspiração para descer, aqui ele não fala chamados, ele já não usa a palavra chamar a paz, mas uma aspiração. Aspiração, a imagem que se usa é como uma flor que abre para receber o sol. Não é você puxar isso, mas abrir-se para receber essa paz, poder, luz e conhecimento. E eu coloquei paz em negrito porque ele insiste e ressalta que, primeiramente, essa aspiração é pela descida de uma paz. Se essa paz está estabelecida em você, a descida de todo o resto se torna seguro. Mas, se você já estiver preparado, pode ser que venha outra coisa no lugar. Não tem problema. O problema é você começar a aspirar pela descida de poder e luz e isso realmente acontecer. E você não está preparado com essa paz, e isso ele diz que pode desequilibrar a pessoa. E é comum você ver nessas áreas, nessa dimensão do yoga, pessoas que parecem que realmente perderam um pouco o equilíbrio. Então, ele insiste, aspiração primeiro pela descida de uma paz sólida, mas também pelo poder, luz, conhecimento e ananda. E daí, ele diz que você pode ter ajudas, quer dizer, processos de yoga antigo. Eu não sei ler isso, mas deve ser Advaita, né? Sankhya. Meu sânscrito é meio fraco. Quer dizer, chegada dos resultados, ela pode ser auxiliada associando-se um dos processos de yoga antigo. Eu não sou o vital, eu não sou a mente, eu não sou o corpo. Eu sou alguma coisa que percebe tudo isso. E dos Sankhyas. Eu sou esse Purusha testemunha silencioso, desapegado. Toda ação da mente, vital e físico é só um jogo exterior. Não é eu mesmo, ou meu. Então, isso é uma das coisas que ele coloca como ajuda. Não necessariamente para todo mundo, né? Tenha que fazer isso, mas são ajudas. E aí, um alerta.
quando a gente não tem um mestre certificado, né, ISO 9000, para nos orientar, existem os riscos. Quer dizer, consentimento do aspirante aqui apenas pelo trabalho divino. Submissão e entrega só à guiança do divino. E uma rejeição a todas as forças egoísticas ou que apelam ao ego. E aqui que está o problema desses seres assim muito fortes, mas que, pelo menos para mim, parecem ser completamente equivocados ou com desvios. A pessoa consegue realmente um desenvolvimento grande em alguma área, mas aí o que está conduzindo é o ego, ou forças que apelam ao ego. E aí, a importância da entrega ao divino somente. Mas é uma coisa que não deixa de ter seus riscos, porque, segundo ele, em outros lugares, ele fala que essas forças que trabalham contra a evolução, elas se disfarçam de forças divinas e exigem a entrega da pessoa, e você pensa que está se entregando a uma força divina e não é uma força divina. E a gente usa como imagem assim aquele anjo da luz, né, que é a mais pura expressão do mal na tradição cristã. Bom, gente, o que em termos de texto, de conteúdo, eu não vou parar o compartilhamento de tela ainda, porque ainda tem agora uma concentração que eu vou propor. Quer dizer, para a gente fechar, deu 1 hora, e aí a gente abre para conversa, eu vou propor uma concentração. E, de novo, essa concentração no processo central do yoga integral. Essa concentração no fundo do centro do coração, não é o centro emocional, mas está atrás dele, que é o que ele chama de psíquico, ser psíquico, e também uma abertura. Eu proponho assim a ideia de você imaginar um lótus, uma flor, uma rosa, um lótus na sua cabeça. Então, como se fosse um lótus se abrindo e recebendo essa energia divina. Eu costumo usar músicas da área música, eu vou colocar uma música da área de música eletrônica. A gente sabe, inclusive Cole Reuter dizia muito isso, né, que a música não tem um conteúdo fixo, ela pode provocar sensações, emoções diferentes em diferentes pessoas. Então, a proposta aqui é que você busque esse fundo, esse psíquico no fundo do coração e ao mesmo tempo se abra para a descida da paz. Primeiro a paz, processo central do yoga integral. Você se abra à descida dessa paz. Mas é uma paz positiva, não é uma paz neutra. Paz, luz, conhecimento, ananda, primeiramente a paz. Eu vou colocar uma música, ela tem mais ou menos 7, 8 minutos. Eu vou deixar essa imagem do símbolo de Sri Aurobindo na tela. E depois eu abro o microfone para a gente conversar um pouco. Certo? Então, a proposta é você unificar essas duas mentalizações, né? O ser psíquico atrás do centro do coração e essa abertura para a descida da paz, mas também luz, conhecimento, ananda, mas principalmente a paz.
Bom, os microfones já estão liberados.